do Senhor, querido Júnior. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo certo, que você esteja na paz, estudando bastante, descansando também. E é muito bom estar aqui com você mais uma vez para aprendermos juntos da palavra de Deus, ok? E hoje o nosso personagem da linha do tempo está aqui do ladinho, é Tomé, ou em inglês chamado Thomas, né? Em português, a palavra é incrédulo. E a definição mais próxima que eu encontrei no inglês seria without faith, ok? Ou seja, ele não tinha fé, né? Então, ou ele em algum momento da vida se encontrou sem a fé necessária, né? E esse texto bíblico você pode encontrar lá em João, no Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, no capítulo 20, do versículo 19 até o 29. É uma história curta, pequena, mas muito importante, porque com todas as coisas, com todas as palavras que nós encontramos na Bíblia Sagrada, Deus sempre tem algo para ensinar para o meu coração e para o seu. E para colocarmos em prática também, porque não adianta nada a gente só ouvir, guardar no coração e não praticar. Então, no dia a dia, todas essas palavras nos ensinam e nos ajudam a chegar mais perto de Deus e ficar cada dia mais parecido com o nosso mestre, nosso amigo, nosso querido Jesus, ok? Então, vamos lá? A nossa aula de hoje sobre Tomé vai nos ensinar o seguinte, vamos recordar um pouquinho, né, sobre qual parte da história nós estamos, qual o tempo da Bíblia. Então, vamos relembrar comigo. Depois que Jesus morreu e ele ressuscitou, porque você sabe que ele ficou morto 3 dias, depois ele ressuscitou, ele primeiro falou com Maria, você lembra? Que ela estava perto do sepulcro e ela foi lá correndo, chamou os discípulos, nós já estudamos sobre isso. E após esse momento, Jesus quis se reunir, quis ver de novo os seus discípulos, falar com eles antes dele subir aos céus, para preparar moradas para mim e para você. E neste momento, depois então que ele morreu e ressuscitou, agora Jesus está vivo, ok? E ele está se preparando para ir aos céus, mas antes disso ele quer dar um oi para os discípulos deles, passar mais alguma instrução, ok? Então vamos lá. Diz a Bíblia que quando os seus discípulos estavam in the evening, né? Mas na tardinha, eles estavam, diz que era no primeiro dia da semana, depois que Jesus ressuscitou, eles estavam reunidos na casa de alguém. E aqui eu coloquei uma foto para vocês verem como que eram as casas naquele tempo lá em Israel, ok? E eles estavam lá reunidos, esperando que Jesus aparecesse. Mas também estes 10 discípulos estavam lá. Por que 10? Porque você lembra que Judas foi o traidor, ele acabou tirando a própria vida, então ele não estava mais com os discípulos e não estava naquele dia reunido ali, nesse primeiro dia da semana que eu acabei de falar, o Tomé, ou seja, o Thomas, ok? Então, o Thomas não estava lá e nem o Judas. Então, só tinha 10 dos discípulos naquele dia, ok? E esses 10 discípulos, então, estavam juntos, reunidos na casa de alguém. Eles estavam reunidos porque eles sabiam que Jesus tinha morrido, ressuscitado e que os judeus, eles estavam muito bravos com os discípulos, porque os discípulos, com certeza, as Marias também saíram falando, Jesus está vivo, nós vimos o anjo, ele está vivo. E a notícia que Jesus estava vivo já tinha se espalhado e os judeus, aqueles lá que mataram Jesus, não estavam nada felizes. Eles, agora esses discípulos chegaram com essa ideia doida aí que Jesus ressuscitou. Nós sabíamos que devia ter deixado mais soldados lá cuidando do túmulo, para que agora eles para que os discípulos não inventassem essa história doida que Jesus está vivo.
mas Jesus estava vivo. Mas os judeus estavam tão alvoroçados que os próprios discípulos ficaram com medo de que aqueles judeus fizessem alguma coisa de mal com eles, entendeu? Então, eles estavam escondidos. Diz a Bíblia que eles estavam dentro das casas de porta trancada, dentro dessa casa, reunidos, os 10 discípulos com porta trancada, com medo dos judeus. Isso você pode encontrar lá em João 20, tá? No versículo 19. E enquanto eles estavam lá, com medo, os 10 discípulos, dentro de uma casa, com a porta trancada, olha o que acontece. Eles estavam esperando mesmo Jesus vir falar com eles, mas o que eles não esperavam é que enquanto eles estavam lá, dentro da casa, com medo, trancados, olha o que aconteceu. O próprio Jesus apareceu. Gente, ele passou pelas paredes, ele estava tudo trancado, portas trancadas, diz a Bíblia, e Jesus apareceu. No que Jesus apareceu, ele chega, imagina você tá com medo num lugar, tipo, escutando alguém lá fora passando, ai meu Deus, agora eles vão bater na nossa porta, agora os soldados vão vir prender a gente, agora eles vão vir aqui brigar com a gente, os judeus vão vir aqui chamar a gente de mentiroso, então eles estavam apreensivos, de qualquer momento alguma coisa ruim poderia acontecer, e de repente aparece Jesus lá dentro da casa e diz, a paz seja convosco, gente. Eu fico imaginando. Eu acho que eu levaria um susto. Capaz de eu levar um susto. Imagina, você tá quietinho, com medo. Daqui a pouco chega, de repente, a paz seja convosco. Gente, eu acho que eu ia desmaiar só do susto. Mas Jesus chegou, Jesus é poderoso, Jesus estava vivo e mais uma vez ele mostrou o poder dele, passou por parede, porque porta e janela estavam tudo trancada e ele veio visitar os seus discípulos e ele chegou da forma mais amorosa. A paz esteja com vocês, porque eles estavam com muito medo e quando a gente tem medo, falta-nos paz, não é certo? Então, olha o que aconteceu, quando Jesus estava ali, chegou de repente, então Jesus chegou e disse assim, olhem só, não fiquem com medo, sou eu, Jesus, olhem as minhas mãos, olhem o meu lado. E Jesus mostrou para eles, e aí os discípulos se acalmaram, respiraram, se a Jesus, né, aquela coisa, breathe, 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 e eles se acalmaram, viram que era Jesus. E diz a Bíblia que os discípulos ficaram overjoyed, ou seja, eles ficaram mais que alegres, mais que felizes quando eles viram Jesus. Eles ficaram muito felizes porque Jesus estava ali com eles. Diz-nos a Bíblia lá no versículo 20, né? No capítulo 20, no versículo 20 de João. E olha o que aconteceu. Então, a gente sabe que Jesus tinha 12 discípulos, ok? Então, Judas não estava mais com eles, lembra que eu falei? E também não estava Tomé, né? Lá naquele dia quando Jesus apareceu. Então, como Tomé não estava lá com eles, agora era tarefa desses 10 discípulos falarem com Tomé e passar esse recado para ele, né, gente? Então, olha o que aconteceu. Eles foram lá, falaram com Tomé e falaram com ele. Tomé, todos eles, né? Nós vimos o Senhor. E aí, Tomé, depois que teve essa notícia, qual você acha que foi a reação de Tomé? Uau! Eu, quando estava lendo o texto, já imaginei, ele ficou feliz. Por que eu não estava lá? Eu devia ter ficado lá com vocês, ficado com vocês. Sei lá se Tomé saiu para comprar pão, para comprar, para trocar roupa, tomar banho. Não sei o que Tomé estava fazendo, que Tomé não estava lá naquela reunião, né? Reunido lá com os discípulos. Mas Tomé, então, olha qual foi a reação dele. Bem inesperada. Eu não imaginei que Tomé ia reagir assim, mas olha só como que ele reagiu. Vocês estão certo disso? Eu acho que vocês estão, doido. Se vocês estavam lá, com porta fechada, tudo trancado, como é que Jesus apareceu lá? Vocês têm certeza?
Será que vocês não tomaram muito vinho, ficaram meio bêbado e estão imaginando coisa? Isso não tá escrito na Bíblia, tá, gente? Eu tô só parafraseando, tipo assim, eu tô imaginando o que talvez passou pela cabeça de Tomé naquele momento, tá? E ele dizia, o quê? Eu não acredito não, acho que tem alguma coisa errada nisso. E sabe mais o que Tomé falou? Tomé falou assim, ó, eu só vou acreditar se eu ver com os meus olhos, tocar com as minhas mãos, nas mãos de Jesus e no lado dele. Se eu ver, eu vou crer. Porque senão, olha só o que diz aqui, que eu coloquei bem grande aqui em amarelo, ó. Ele mesmo diz lá na Bíblia, I will not believe it. Ou seja, ele disse assim, eu não estou acreditando, eu não vou acreditar se eu não ver com os meus próprios olhos. E Deus, que é Jesus, né? Ele já sabia dos pensamentos de Tomé. Deus conhece o nosso pensamento, Deus sabe o que a gente pensa, Deus sabe o que a gente tem vontade, Deus conhece o nosso coração, Ele sabe dos nossos sonhos, sabe de tudo. Antes mesmo de nós falarmos, Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. E aí Jesus pensou, Jesus é Deus, né, gente? E ele disse, vou resolver esse problema com Tomé, porque tá faltando fé pro Tomé, né? Vou lá, vou resolver isso. Então, olha o que aconteceu. De novo, uma semana depois que Jesus tinha aparecido para os discípulos naquela primeira vez, né, dentro da casa, que Tomé não estava, estavam eles de novo lá dentro da casa reunidos e de portas trancadas de novo, esperando que Jesus aparecesse ou que recebesse algum recado para irem para algum lugar, né, para ver Jesus. Mas eles estavam lá, reunidos de porta fechada, e desta vez, sim, Jesus apareceu novamente para eles, da mesma forma chegou aí, a paz estejam convosco. E nesse momento, gente, que Jesus apareceu, Tomé estava lá. E antes que Tomé falasse alguma coisa, Jesus chegou e, Tomé, vem cá, Tomé, põe aqui o teu dedo, olha aqui as minhas mãos, vem cá, vem cá, vem cá. Como se ele quisesse dizer, eu já sei que você está pensando, eu sei que você não acreditou quando os teus amigos falaram que eu estava vivo, que eu apareci, então vem cá, eu vou te mostrar. E aí Jesus chamou Tomé, e Tomé diz ali no versículo 27 do capítulo 20, que Tomé então colocou, olha só, colocou o seu finger, colocou o seu dedo para sentir as mãos, os cravos, né? Os machucados, onde eles colocaram os pregos nas mãos de Jesus. E também ele viu, então, o machucado, né? Que eles fizeram com a lança no lado, perto da costela, assim, de Jesus. E aí, neste momento, o que vocês acham que Tomé pensou? Qual foi agora a atitude de Tomé depois dele ver Jesus, encostar, ver as feridas da mão, encostar no lado, tudo aquilo que ele tinha falado para os amigos dele? Eu só vou acreditar se eu ver, se eu colocar a mão, se eu ver lá o machucado, aí eu vou acreditar, I will believe, né? E olha o que aconteceu. Jesus, conhecendo os pensamentos de Tomé, disse, Tomé, stop, Tomé, para de duvidar e creia, acredite, tenha fé, eu estou aqui, eu estou vivo, aconteceu, eu morri pela humanidade, eu morri por todas as pessoas, por todas as crianças, por todos os velhinhos, as velhinhas, por todas as pessoas, pelo jovem, pelo adulto, pelo pai, pela mãe e até por aqueles que ainda não nasceram. Porque Jesus morrendo naquela cruz, ele estava morrendo por mim e por você, que nascemos muitos anos depois. E esse sangue de Jesus, que limpou o pecado das pessoas que já viveram antes de nós, também limpa o nosso pecado. É a humanidade inteira que é salva pelo sangue de Jesus. Mas se a gente quiser, né? A escolha é nossa, aceitar Jesus ou não. E aí então, naquele momento, Jesus chegou para Tomé e disse, chega, Tomé, chega, creia, acredite, eu estou vivo, o plano deu certo, eu morri, fiquei 3 dias morto, mas eu ressuscitei, eu estou vivo e logo, logo
eu vou para o céu preparar moradas, como eu ensinei tantas vezes aqui na terra para as pessoas. E olha só, Tomé então naquele momento, certa pessoa, por que eu não acreditei? Como eu fui tolo, né? Mas diz a Bíblia então que naquele momento Tomé acreditou em Jesus, ele viu com os olhos dele e ele creu, porque ele viu, ele creu, ele believe. E naquele momento ele falou o que para Jesus? Ele está escrito lá na Bíblia que Tomé falou: "Oh, meu Deus e o meu Senhor", e ele creu em Jesus. Graças a Deus, né, gente? Tomé mudou a sua atitude e creu em Jesus, mas ele creu porque ele viu. Então, naquele momento, Jesus ficou feliz, porque Tomé mudou a sua ideia, ele creu em Jesus, né? Ele lançou fora o medo e creu que Jesus estava ali. Mas Jesus fala uma coisa muito importante para ele. E o que Jesus fala para Tomé, lembra que eu falei que sempre Deus tem alguma coisa para ensinar para nós através da palavra dele? E olha o que o próprio Jesus nos ensina aqui com essa atitude de Tomé. Ele diz assim: Tomé, porque você me viu, você acreditou que eu estava vivo, Tomé. Mas bem-aventurados, ou seja, abençoados são aqueles que não me viram, mas creram. Está escrito lá no versículo 29. E isso, gente, é ter fé. É ter fé quando você crê, quando você acredita mesmo que você não viu. E é isso que hoje nós podemos aprender com a vida de Tomé. Que nós não venhamos a ser como Tomé, a não crer porque nós não vimos. Não, temos que crer mesmo que nós não possamos ver com os nossos olhos. Isso é fé. Quando eu acredito, mesmo que eu ainda não vi, ok? Então, agora pensando nessa história de Tomé, vamos parar para pensar um pouquinho. Vocês estão vendo essa balança ali? Um lado está mais alto que o outro. Então, onde será que nós estamos? Será que nós somos a balança que está cheia dos pontos de interrogação, como estava Tomé? Que Tomé estava, será que é verdade? Será que não? Não sei, eu acho que vocês estão, lembra que Tomé ficou cheio de dúvidas e ele não conseguiu crer que Jesus estava vivo, que Jesus tinha aparecido aos seus discípulos? Ou nós vamos ser a pessoa que Jesus disse: felizes, abençoados são aqueles que não viram e creram. Blessed are they who believe without seeing. Falei certo? Mas ainda bem que tá a tradução ali em inglês, né? Então, gente, que nós, quem sou eu e você? Eu vou ser igual Tomé, que preciso ver para crer? Ou eu vou crer mesmo se eu não estou vendo? Fica aí a pergunta para você, ok? E então, eu escolho, com a ajuda de Deus, é claro, porque é Deus que nos ajuda, eu escolho crer em Jesus, believe em Jesus, ter faith em Jesus, porque quando você tem faith, quando você tem fé, você confia, you trust, você ama, quando você tem confiança você consegue amar, e quando você ama, você escuta tudo aquela pessoa fala para você, o seu pai, a sua mãe. Então, quando você escuta, você também tem vontade de imitar. E aquele meu amigo é tão legal, ele faz aquilo ali tão, he's so cool. Então você quer fazer tudo parecido com ele porque o que ele faz é cool. E assim, gente, nós precisamos ter o nosso maior exemplo, o perfeito exemplo, porque Jesus nunca teve pecado, ele veio aqui na terra para nos ensinar como nós podemos vencer o pecado. E se nós olharmos para Jesus, crermos em Jesus, amarmos a Jesus, trust em Jesus, listen, o que a Bíblia fala e tentar copiar, né? Ser imitador de Jesus,
Nós vamos agradar a Deus. E é isso que um filho de Deus faz. Nós vamos agradar em Jesus tendo fé em Jesus. Se nós cremos em tudo que está escrito na Bíblia, nós poderemos a cada dia ser mais parecido com Jesus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E na palavra de Deus nós encontramos tudo que nós precisamos para ter fé em Jesus e para sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Quero terminar então aqui falando para você. Vamos então ser igual Jesus falou, uma pessoa que believe, porque mesmo que você não possa ver Deus, porque Deus ele é invisível, você não pode vê-lo, mas você pode ter certeza que ele estará sempre pertinho de você, cuidando de você, ok? Então, que você possa no seu coração hoje escolher andar com Jesus. Quando nós andamos com Jesus, nós ficamos parecidos com Jesus. Amém? E lembre-se, ore, peça ajuda do Senhor para que você possa ser uma pessoa que realmente acredita, mais que acredita, você tenha fé, você seja um believer in God, ok? Que você creia em Deus, você ame a Deus, você procure cada dia mais ler a Bíblia, aprender da sua palavra, para que Deus possa te ajudar, né? A caminhar cada dia mais pertinho dele e sermos cada dia mais parecidos com Jesus, e assim Deus vai se alegrar com a nossa vida. Tenha fé. Tenha fé, Jesus é real, Ele te ama e Ele quer ser o seu salvador, seu melhor amigo. Amém? Que Deus te abençoe, que você guarde essa palavra no seu coração e espero logo, logo nos vermos para juntos podermos pular, dançar e louvar mais a Jesus, ok? Deus te abençoe, uma ótima semana para você. Beijo!